Eu tive uma visão onde eu vi uma grande aranha, uma aranha enorme. E por baixo dessa aranha vinha um homem. Esse homem tinha uma cartola preta. E esse homem ia cumprimentando as pessoas como que se fosse um político numa campanha política. E essa aranha, com uma das patas, ela chamava as pessoas, fazendo assim, vem, vem. Esse gesto assim que a gente faz quando chama alguém. E eu vi que algumas pessoas iam e ficavam junto dessa aranha. E esse homem andava por debaixo dessa aranha. E eu vi muitas pessoas indo atrás dessa aranha. E a rua que ela passava era uma rua como se fosse um asfalto, como se fosse um tapete de tão limpo que ele era, sem buraco, sem nada. Mas eu fui andando por esse asfalto e no final dele tinha um precipício. Continuava o asfalto e levava a um precipício. Esse era o caminho que levava essa aranha e esse homem. Amém. Quando o Senhor falou sobre o catolicismo, e que o Senhor falou, né, sobre o catolicismo e o espiritismo, nesse exato momento, eu vi um grande gigante e ele se levantava e ele subjugava tudo. Parecia que tinha várias pessoas e ele transformava aquelas pessoas em pó. E foi por causa dessa palavra que o Senhor deu que eles... Assim diz o Senhor: tu, Elias, és o meu servo, e a tua palavra me alegra, pois em ti eu nunca vi aliança. Amém. Tive uma visão onde eu vi os órgãos internos de uma mulher. Eu vi as suas trompas e de repente eu vi quando um feto foi fecundado, e a visão me levou ao crescimento dessa criança. E essa criança crescia e eu vi quando o cordão umbilical recebia o alimento, e a criança foi crescendo dentro desse ventre. E essa criança ficou forte. E eu vi como que o nascimento dessa criança, mas eu não vi o nascimento, mas eu vi que ela se transformou numa árvore muito forte. Muito forte. E o entendimento que eu tive foi esse: dentro de algum tempo, Deus fará nascer uma criança no meio desse povo. E essa criança será uma árvore forte para esses últimos tempos. Eu, o Senhor, proclamo o nascimento de um que fará a minha vontade desde o ventre da sua mãe, pois eu o escolhi. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu tive uma visão onde eu vi uma grande guerra. Era uma guerra de espadas terríveis. Então surgiu à minha frente a face de um grande boi, mas um boi muito forte. E na visão esse boi ficava na minha frente e a guerra toda ficava atrás dele. E eu entendi que esse boi, por onde ele passava, ele formava a guerra. E o caminho dele não podia ser parado por ninguém. E cada vez mais esse boi ia adiante. E interessante que a visão foi muito real. Foi uma visão num realismo profundo. E esse boi ficou na minha frente e ele soltava vento pelas suas narinas, no meu rosto. Foi muito real essa visão, muito real. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus.
Essa é a verdade. Digo eu, e não minto. Fora de mim não há outro. Eu cobrarei respeito. Eu cobrarei respeito, diz o Senhor dos Exércitos. Que tens tu comigo, diz o Senhor, que dizes no teu íntimo, isso não é assim, que dizes no teu íntimo, não creio desse jeito. Que tens tu de pisar nos meus átrios? Que recompensa achas que eu te darei, menosprezando o meu sacerdócio? Que palavra boa queres ouvir dos meus profetas? Por acaso o meu olho está vazado, que não vejo mais? Ou meus tímpanos foram perfurados para não ouvir? Pois eu digo, eu não sou como os homens. Eu ouço tudo e vejo tudo. E digo eu, e não outro. Eu cobrarei respeito. Assim diz o Senhor. Eu tive uma visão onde eu vi uma floresta muito grande e eu vi que se formava um grande ser só de árvores, de arbustos e, enfim, dessas plantas assim, e ele andava, mas ele andava com trejeitos homossexuais assim, e o meu entendimento foi que é uma espécie de um mover espiritual e que esse demônio ali é o que comanda esse mover. Amém. No momento do louvor, aquele louvor do espinho, eu tive uma visão. Eu vi como uma grande partilheira com vários compartimentos e tinham diversas repartições. E eu vi quando uma mão muito luminosa de um ser foi e pegou na parte de cima um pergaminho. E ele abriu esse pergaminho. E ele sentou num trono e ele lia esse pergaminho muito feliz. E então eu fui levado para um outro lugar muito escuro, muito tenebroso. E eu vi um outro ser também, que ele pegava não um pergaminho, mas uma espécie de um livro negro. E ele se sentava também num trono e ele lia esse livro muito irado. E o discernimento que eu tive e que eu vi é que nos dois livros estavam escritos os mesmos nomes. E são nomes de irmãos da nossa geração, desse nosso tempo, que estão dentro da geração Jesus Cristo. Estava escrito nos dois livros os mesmos nomes. E o livro negro seria Satanás e seus demônios, para perseguição e destruição desses nomes. E no pergaminho da mão luminosa são os que estão destinados para debaixo do altar. Amém. Quando o Senhor Mestre falou que ninguém te mata, ninguém tira a tua vida, nessa hora eu vi 3 espadas caírem do céu. Uma ficou na ponta e as outras 2 ficavam em diagonal, formando no fim delas assim uma só, como se fosse uma só ponta, né? E elas escreveram no chão, e escreveram a palavra luz, L-U-Z, luz. Amém. Tive uma visão onde eu vi o Japão e
Eu vi o céu do Japão durante o dia. E eu vi quando um furacão chegava no Japão. Só que ele chegava por cima. E eu via o lado dele quando ele estava adentrando, assim, eu consegui ver o lado, não consegui ver a totalidade dele. E eu vi que o céu começou a cerrar como uma chuva. E ficou tudo escuro. E eu vi algumas casas em estilo japonês. E eu vi algumas pessoas tentando se esconder. Eu vi uma pessoa descendo uma escada de cor amarela. Uma escada assim, daquelas tipo de bombeiro. E eu vi pessoas tirando roupa da rua, porque estava uma grande tempestade se formava, o céu ficou mesmo muito negro. E na visão eu consegui ver o irmão Tiago. Eu vi que ele caminhava normalmente, né? E eu entendi que essa chuva que está se preparando e esse furacão que começa a chegar no Japão é o trabalho que os irmãos estão começando a fazer lá. E assim diz o Senhor: caminhem na direção, pois grande é a obra que eu tenho convosco aí nesse lugar. Amém. Tive uma visão de ouvir a esposa do irmão Altair, a Renata, se não me engano, é o nome da senhora. Eu vi a senhora irmã diminuindo. Então eu olhava e a senhora começava a diminuir, a irmã começava a ir diminuindo e ficava bem menor. E eu tenho uma palavra de Deus. Deus pede mais comprometimento com a obra. Eu tive no mesmo momento uma visão, o irmão Victor Carvalho, e eu vi quando uma espada foi colocada nas suas costas, irmão. E a mesma palavra serve para ti. Assim te diz o Senhor. Ele quer mais comprometimento com a obra. Assim diz o Senhor. Eu vejo onde muitos se voltam para mim no meu louvor e têm expressões de adoração de tal maneira que a vontade de vocês para comigo é ajoelhar-se no chão e louvar. E cada um daqueles que tem essa vontade, sabei que eu vos conheço. Mas eu vejo também aqueles que pedem para o louvor acabar, quase como me obrigando. E eu tenho uma palavra para vocês. Olhem bem para esse lugar, pois dentro em pouco tempo vocês olharão para o teto deitado numa cama. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu vi quando não o céu, nem o céu galáctico, mas o espaço se rompeu e algo entrou. E eu vi 4 anjos adentrando como fogo por entre a galáxia. E eu vi quando um adentrou na terra, e ele adentrou no templo, e foi até o Senhor, mestre, com um pergaminho na mão e uma pena. E esse pergaminho estava selado. E o Senhor é o único que tem autoridade para quebrar esse selo. E foi-lhe dado a pena também para escrever nesse pergaminho. Amém. Eu tenho uma palavra do Senhor.
Assim diz o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Dentro de pouco tempo, farei um renovo nesse lugar. Muitos me desagradam, muitos não são comigo. Se preciso fosse, levantaria uma nova geração. Mas eu encontrei corações que me servem. Eu encontrei corações que estão diante de mim e no meu livro escritos. Por isso digo eu, não outro. Marchai, pois brevemente estarei convosco, e vós comigo, e andareis no reino que eu preparei. Andareis na morada que eu fiz a cada um de vós, segundo o meu próprio querer, pois isso eu recebi do Pai. E assim vos guiarei para lugares inimagináveis, pois vocês, de coração comigo, me agradam muito. No momento dos comentários, quando o senhor mestre falou que o senhor era a verdade, quando o senhor disse eu sou a verdade, nesse momento eu tive uma visão de olhos abertos, que eu estava olhando na tela e eu vi o senhor se afastando, como se o senhor ficasse muito longe, assim, muito distante, como se o púlpito assim fosse bem para longe, assim, como num túnel, assim. Eu vi o senhor bem pequeno lá atrás, e o entendimento que eu tive foi esse: a distância que ainda o senhor está de qualquer um sobre a face da terra. O senhor é incomparavelmente superior. A distância que o senhor está na causa e no evangelho de Jesus Cristo é incomparável. Incomparável. É como se nós olhássemos para o senhor e para o seu ministério, mestre. Precisaríamos de um binóculo para conseguir enxergá-lo da distância que o senhor está na caminhada com Jesus. Amém. Quando a irmã Dayana estava louvando, eu vi sendo... Primeiro eu vi partir uma corrente, como se essa corrente estivesse segurando uma ponte que estava ainda dando para passar, como uma ponte de um grande castelo. Aquelas pontes que são feitas por corrente, daí quando a corrente sobe elas fecham, né? E quando essa corrente partiu, essa ponte fechou essa porta que dava para esse castelo. Então eu vi, ao contínuo da visão, eu vi começar a se formar um túnel na frente dela. Enquanto a Dayana estava louvando, os anjos começaram a construir um túnel. Eu vi esse túnel indo se formando na frente dela. E tanto fechada a porta, que era a ponte que dava acesso, como esse túnel novo, isso significa uma nova dispensação que Deus trará. Deus falará certas coisas do púlpito que serão estrondosas. Deus usará o Senhor, mestre, de tal maneira que causará ódio a muitas nações. Muitas nações terão ódio das palavras que vêm do Senhor. E assim te diz o teu Senhor:
o Deus Todo-Poderoso, tu me agradas muito, pois tu és obediente às minhas ordens. Por isso, eu te colocarei em lugares altos, ainda nessa terra. Assim diz o Senhor. Eu tive duas visões que significam a mesma coisa. Eu vi um valente deitado numa cama e a trombeta tocou e ele estava vestido para a guerra e ele levantou com a espada na mão. Então eu vi um anjo no céu afiando uma espada e ele afiando essa espada. Assim diz o Senhor: eu sou o valente. A valentia está comigo e com os meus servos. Diga ao forte para se fortificar mais ainda. Diga ao fraco que ele é forte. Porventura eu não estou com ele? Esse é o momento onde a fé há de se multiplicar no meio de vós. Porque eis que começo a minha obra estranha aos olhos do mundo, mas maravilhosa no meio do meu povo. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus no meio de vós. Levantai-vos, porque é preciso que o meu nome de valente seja novamente glorificado sobre a terra. A oração do irmão André, Deus me deu uma visão que eu tive aqui no domingo com o irmão Alexandre Genésio. Ele me voltou aquela visão. Irmão, eu vi o irmão junto com alguns irmãos na rua, louvado seja Deus, e via sair da multidão de pessoas um homem. E esse homem, ele lhe dava um tiro na cabeça. E quando o irmão tombava, eu via quando o seu espírito saía do corpo. E eu lhe perguntava: qual é a sensação de estar morto? E você dizia: é gloriosa. Amém. Durante os louvores, mestre, eu vi um anjo com um cesto. Ele tinha essas folhetos que os irmãos estão distribuindo nos colégios. Então ele derramou esses cesto com essas folhas em cima de alguns colégios. E eu via que muitos alunos pegavam, mas também diretores. E eu vi quando uma mulher pegou um folheto desse, e ela pegou um isqueiro para tentar tacar fogo. Quando ela ia tacar fogo, a própria folha começou a pegar fogo na mão dela. Então ela soltava essa folha, só que essa folha continuava flutuando. Ela pegava fogo, porém não queimava. E aquela mulher ficou completamente apavorada. E eu via quando os alunos pegavam e liam, ficavam olhando um para a cara do outro em sinal tipo de acusação, sabe? Como se eles estivessem olhando aquelas pessoas que estavam naquela situação e eles mesmos se apercebiam daquilo. Durante aquele outro louvor, poderoso dessa terra, é o último povo, eu via, mestre, o mar pegar fogo
E ele vinha, esse fogo, ele vinha até as cidades. E eu vi o desespero das pessoas. Então eu vi armários se mexerem, bolsas se mexerem, aparelhos de som se mexerem. E eu via sair dos armários CDs do ministério. E quando esse CD colava na pessoa, eu vi colar em pernas, em braços, em testas, em costas, em peitos. E quando aquele CD colava nessas pessoas, essas pessoas flutuavam, elas ficavam livres daquele dilúvio de fogo, daquele juízo que veio sobre a terra. O irmão André, Deus me deu uma visão com a irmã Vieira e com o irmão Afonso. Eu via eles, mestre, numa redoma de madeira, e eles eram tipo esticados, sabe? Só que eles estavam sorrindo, como se eles estivessem sendo torturados, sabe? E eles ficavam sorrindo. Eu vi quando esticavam, uma perna soltava e eles continuavam sorrindo. E eu vi que a outra perna soltou, mas eles continuavam sorrindo. Vi que os braços deles soltaram e eles continuavam sorrindo. Por último, aqueles que estavam torturando arrancaram a cabeça deles, mas a cabeça continuava sorrindo mesmo fora do corpo. Que coisa incrível. Amém. Eu tive uma visão, igreja, com um grande demônio. Esse demônio, ele tinha várias correntes assim. Essas correntes eram presas na parte do cérebro das pessoas que estavam nos colégios, e principalmente aquelas pessoas que dirigem o colégio. E eu via que também alguns alunos tinham essas correntes presas no cérebro, e eu via que uns tentavam partir para pegar os panfletos, e aquelas correntes estavam atrapalhando, mas uns se desvencilhavam daquilo e iam em direção aos panfletos, e mesmo assim pegavam. Interessante, mestre, que esse demônio, ele não estava no chão, ele estava no alto, sabe? Como se ele flutuasse, e aquelas correntes no cérebro, como se ele controlasse aquelas pessoas, para que elas não pegassem aquilo que os irmãos estavam distribuindo. Incrível. E ainda durante a oração do irmão André, eu vi quando esse dizer Bíblia sim, Constituição não está naquela coluna, ele se transformava em ouro, mestre. E o brilho dele era algo fora do comum. Até aqui, mestre. Naquele louvor dos mártires, onde o irmão Cid teve essa visão gloriosa, Deus mostrava, mestre, eu vi entrar pela igreja alguns mártires acorrentados, e eles passavam pelo corredor sangrando, e eu via que o sangue desses mártires encostava em alguns de nós, e também vi que o sangue desses mártires se desviava de algumas pessoas. E eu via que eles chegavam aqui na frente, eles levantavam aquelas correntes como um troféu. Eu via que tinha uns que tinham espada travada, mas quando eles chegavam aqui, eles levantavam aquela espada para o céu como um troféu. Eu via alguns irmãos com a cabeça nas mãos, eles levantavam aquelas cabeças como um troféu. E teve um deles que me chamou a atenção. Eu via como se fosse um soldado romano. Ele entrava aqui da mesma forma, vestido, mas ele não tinha o braço direito. Então ele, com a mão esquerda, ele levantava também aquele braço como um troféu. E eu vi um homem entrar neste lugar. Esse homem estava descalço, ele estava vestido com a veste embaixo muito antiga, ele não tinha blusa. E quando ele passava nesse corredor, ele olhou para a minha cara e fez que eu observasse o corte que ele tinha nessa parte da cintura, como se ele tivesse sido cerrado ao meio. Aleluia, Deus. E ele veio até aqui à frente junto com os outros e ficou admirando a igreja.
Aleluia, Deus. E ele ficou aqui observando, teve um momento da visão que ele parou e olhou para o Senhor, sabe? Ficou olhando, observando assim, admirado. O semblante dele era meio pesado, aqueles homens rústicos, sabe? E ele virou de volta, pessoal, naquele louvor, junto com aqueles irmãos que estavam aqui. De repente eu vi surgir daqui um lugar onde coloca cálice. E eu vi que de baixo para cima, aquele sangue ia subindo nesse cálice. E ele chegava até um determinado lugar, e ele quase transbordava. Mas ele não transbordava, mestre. E a minha visão cessava. A paz de Deus. Louvado seja Deus, a honra e glória é sempre dele. Irmão Neto, eu vi 2 anos se dirigir ao irmão e tinha uma bandeja, irmão. Nessa bandeja tinha uma tesoura, no meio tinha uma espada, do lado tinha uma corda. Aquela corda tinha aqueles nós de escoteiro, como daquelas pessoas que se enforcam. Deus me deu uma palavra, irmão. A tesoura é para cortar tudo aquilo de errado que está na vida do irmão. E depois de cortado, tomar essa espada e ir para a guerra. Porém, se isso não acontecer, tu se enforcarás com essa corda. Assim te manda dizer o Senhor. Deus me deu uma visão, igreja, onde eu via, mestre, a crucificação de Cristo. Só que nessa visão eu via, mestre, em volta de tudo aquilo, daquela crucificação, uma fortaleza muito grande, como se fosse de pedras. E eu via vários anjos em volta daquilo tudo ali. Interessante que as mãos dos soldados que batiam no rosto de Cristo eram de ouro. As ferramentas que eles usavam para chicotear Cristo, o chicote também era de ouro. Incrível! As espadas, tudo aquilo que estava envolvido naquela crucificação tornaram-se ouro, inclusive os pregos que prenderam a mão de Cristo. Só que antes de eu ter essa visão, eu via essas ferramentas descer do céu. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus que é santo. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é vivo. Pastor, eu via descer do céu uma cachoeira. Só que essa cachoeira era de perfume. E esse perfume foi derramado sobre a cabeça das mulheres da igreja. Só que no final, agora do último louvor, eu vi também que cada uma recebia um frasco e elas guardavam o perfume nesse frasco. E no final agora, eu vi um anjo pegar algumas pessoas, algumas mulheres, e pegar o frasco das mãos delas. Esse frasco foi jogado para fora. Então essa visão cessou. Logo depois, eu via, pastor, o senhor como aquele que conduz um trem. Qual o nome mesmo? Um maquinista de trem. E o senhor vinha gritando, e esse trem era antigo, e o senhor vinha gritando: este é o último trem, embarquem nele, esse é o último trem. Mas algumas pessoas que estavam na estação, ele está louco, porque ainda está cedo, ainda temos muitos trens ainda para se embarcar. E o Senhor continuava a falar: embarque, porque é o último trem. Eu via quando o trem, ele andava, ele percorria, não somente o Rio de Janeiro, mas percorria o mundo inteiro. Logo em seguida, essa visão cessou. Logo eu vi no céu milhares e milhares de anjos, e esses anjos começaram a se posicionar, e cada um tinha nas suas mãos uma trombeta. Quando eu vi o último vagão subir de uma forma, não sei explicar, os anjos começaram a tocar as trombetas. Amém.